Bom dia, graça e paz, oração do dia, todo dia 5 da manhã. E meio-dia, oração da tarde. Tenha os seus olhos e ouvidos abertos. Último capítulo, Atos. Hoje finalizamos Atos, livro de Atos. Segunda a gente começa Romanos. E aqui está o fim do trajeto do apóstolo. Ele passou por um naufrágio, ele e a tripulação, 276 pessoas, encontraram abrigo na ilha de Malta. Quando Paulo chega, prepara-se uma fogueira, ele vai pegar gravetos para a fogueira e uma víbora ou pica na mão. Os moradores da ilha acham que ele é um assassino, alguma coisa nesse sentido, porque mesmo fugindo de um naufrágio, parecia que a justiça divina estava atrás dele. Porém, como não acontece nada com Paulo, eles já mudam de ideia e já acham que Paulo é um deus, que era o pensamento da época, né? A idolatria. Paulo fica na ilha, ele vai para a casa de Públio, fica ali alguns dias, cura o pai de Públio, e não só o pai de Públio, mas os enfermos da ilha. Atos 28, do versículo 1 até o versículo 10. Do versículo 11 até o versículo 15, Paulo, passado 3 meses do inverno, ele segue a viagem, a navegação para Roma. Versículo 16 em diante, Paulo chega em Roma. Ele fica numa prisão domiciliar, ele é preso numa casa. E ele tem a liberdade de que as pessoas vão até ele, não é? E ele pede para que os principais judeus vão ao encontro dele. E eles se reúnem ali onde Paulo estava preso, naquela casa. E Paulo fala a respeito de Jesus. Ele conecta todo o Antigo Testamento a Jesus. Alguns judeus creem, outros viram as costas. E é esse é o título, o nosso título. Paulo, como sempre, sabendo que a primazia do evangelho tem que primeiro ser pregado aos judeus, ele anuncia aos judeus da cidade, mas parte desses judeus viram as costas. E ele deixa claro que agora ele vai para os gentios. Mas, na hora que os duros de coração estavam deixando a casa de Paulo, antes de que saíssem, diz o versículo 25, e havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês. Por meio do profeta Isaías, quando disse, Paulo citou a porção de Isaías 6, do versículo 9 e versículo 10. Vá a este povo e diga, ouvindo, vocês ouviram e de modo nenhum entenderam. Vendo, vocês viram e de modo nenhum perceberam. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam, por mim, curados. Ou seja, é uma profecia. Uma profecia. Deus deixou com que os judeus permanecessem na sua dureza de coração. Deus deixou a dureza de coração dos judeus se manifestar. E é por isso que viam, mas não ouviam, mas não eles não entendiam. Viam, mas não percebiam. Por quê? Porque ele está falando de abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, e isso acontece quando um coração é quebrantado, convertido.
Deus deixou com que aqueles judeus permanecessem em sua rebeldia. E aí, Paulo ficou preso durante 2 anos ali, naquela prisão domiciliar. Certamente foi solto e ele concluiu ali o projeto dele de ir para a Espanha, que era um desejo do apóstolo Paulo ir para a Espanha. É interessante que o apóstolo Paulo, o que eu percebo? Eu percebo que o apóstolo Paulo estava preocupado em pregar o evangelho para um povo em língua, e os convertidos daquele povo em língua continuavam o trabalho da evangelização. Entende? É como se fosse assim, se o apóstolo Paulo tivesse evangelizando até hoje, ele localizaria os povos e línguas do Brasil, ele iria pregar o evangelho, testemunhar do evangelho para esse povo e língua, ali haveria alguns convertidos e ele deixaria com que aqueles convertidos continuassem a obra e ele iria para outro povo e língua. Porque o apóstolo Paulo, ele queria ir para a Espanha, ele vai falar isso na carta aos Romanos, e a gente vai estar na próxima semana lendo, é porque ele entendia que o oeste ali, aquela região oeste, ali da Grécia, né? Turquia, Grécia, Síria, não é? Israel, aquela região ali, ele já tinha pregado, ele queria ir agora, ele já tinha testemunhado para povos e línguas ali daquela região. Agora ele queria ir para a região que ainda não tinha ouvido o evangelho, que é Itália, Espanha, né? Para cá, o oeste, perdão. Ele havia evangelizado o leste, agora ele queria evangelizar o oeste, consertando aqui. E o modo do Paulo evangelizar era assim, ele testemunhava para um povo. Ali tinha conversões, e aqueles convertidos do povo continuavam o trabalho. E aí chegou até nós, bendito seja o Senhor. A minha oração final, depois de lermos todo esse livro de Atos, a respeito do Espírito Santo e a missão confiada à igreja, eu espero que os seus olhos e os seus ouvidos sejam abertos. Abertos primeiro para o Evangelho. Não, melhor dizendo, abertos para o Evangelho completo. Eu espero que você, depois de ler o livro de Atos, negue-se a ficar parado. Eu espero muito que depois que você lê o livro de Atos, negue-se. Negue-se. Porque o Evangelho completo é um Evangelho que te transforma e que te chama a ser instrumento de transformação. Se você não vive isso, é porque os seus olhos e ouvidos estão fechados e que você receba o Evangelho completo, seja transformado e seja instrumento de transformação a partir de agora. Finalizamos o livro de Atos. E vamos para Romanos. Uma carta muito, muito, muito linda, maravilhosa. Vamos orar? Deixe o seu joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma. Compartilha stories, status, redes sociais, grupos de WhatsApp. Deixa aí o seu pedido de oração, seus comentários, perguntas nos comentários, né? E se é a primeira vez, se inscreve e deixa todas as notificações acionadas. Vamos orar. Senhor, depois de um livro de Atos ser lido e orarmos, não é possível que fiquemos inertes ao seu chamado. Que olhos e ouvidos hoje estejam sendo abertos para a conversão integral, para o Evangelho completo. Um convertido, ele não está saciado com a sua própria conversão. Um convertido, ele se completa cumprindo o seu chamado, fazendo as boas obras. Foi para isso que fomos chamados, transformados para as boas obras. E dentre essas boas obras é levar seu evangelho, cooperar para o crescimento do irmão, servir o Senhor. E ó Deus, se porventura alguém que me acompanha aqui pelo YouTube
permanece com os olhos fechados e ouvidos tampados, que o milagre do quebrantamento chegue na vida dessa pessoa. Que assim seja. Amém? E amém. Amém? Segunda-feira, viu? Hoje, meio-dia, nossa oração da tarde. Deixa aí no seu celular para você estar com a gente, tá bom? E segunda-feira, 5 da manhã, carta aos Romanos. Deus abençoe e graça e paz.